Tá todo mundo falando do adeus à Rainha Elizabeth II, né? Mas você sabia que tem pessoas que estão sendo presas nos últimos dias por estarem protestando contra a família real? Eu não sabia. Os casos aconteceram na Inglaterra e na Escócia durante os eventos de homenagem à rainha. Uma mulher foi presa por carregar um cartaz que dizia: "Dane-se o imperialismo, vamos abolir a monarquia". Também teve incidente com um jovem de 22 anos que chamou o príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth, de velho doente. A gente tem as imagens que mostram ele sendo derrubado pela multidão antes de ser levado pela polícia. Vamos lembrar, né? O príncipe Andrew é aquele que é suspeito de envolvimento com uma rede de pedofilia internacional comandada pelo americano Jeffrey Epstein. Foi um caso terrível, né? Ele perdeu várias regalias ali monárquicas, não pôde usar uniforme militar na despedida da rainha. A família real sempre teve polêmicas, né? Eu particularmente, acho que monarquia já deu. Mas, assim, o que me incomoda nesse caso é que as pessoas têm que ter direito de protestar. Ou contra ou a favor. Sempre que você tira a palavra de alguém, por isso que eu sempre bato nas minhas redes sociais e aqui na Jovem Pan, a pessoa, eu, Carla Secato, todos que estamos aqui, temos que ter direito de falar o que a gente pensa. Isso, a liberdade de expressão está na Constituição. Como vocês avaliam isso que está acontecendo na Inglaterra? Será que eles estão abafando o caso? Vocês tinham visto isso na imprensa? Eu não tinha visto. A legislação inglesa ela é muito diferente da nossa. Até porque ela é baseada muito na chamada common law. É verdade. Eu morei lá em Londres, é verdade. Existem normas escritas, durante muito tempo não teve, mas durante muitos anos eram precedentes judiciais e esses precedentes judiciais teriam a força de lei, que é diferente do nosso sistema, que é o civil law, que é o direito codificado, é o direito escrito. E eu me lembro a primeira vez que eu fui a Londres, conversando com um taxista, e eu perguntei como que é a situação aqui. Ele falou: olha, aqui você pode fazer o que você quiser, desde que você não contrarie a lei. Se você contrariar a lei é dura, pegam pesado. Muito provavelmente existe alguma lei lá na Inglaterra que puna esse tipo de manifestação contra a monarquia, contra alguém da família real. Aqui no Brasil é muito diferente. Aqui nós temos um direito constitucional, que é a livre manifestação do pensamento, mas como todo direito, também não é um direito absoluto, é um direito relativo. Ele tem limite. Se você extrapola esse limite e você viola um outro direito, também de índole constitucional, você acaba sendo processado. Então, por exemplo, você tem o direito de livremente se manifestar. O Ricardo tem o direito à honra dele. Sim, então, são dois direitos. Se eu ultrapasso essa linha e eu invado o direito dele, eu ofendo a honra dele, como há uma norma penal, a pessoa acaba sendo punida. Isso é com racismo, isso é com incitação ao crime. Então, esse direito, muitas vezes as pessoas acham que eu posso falar o que eu quiser. Não é verdade. Mas é muito triste você não poder criticar a monarquia, né? Você não poder falar que você não quer mais a monarquia, que o príncipe Andrew tá errado porque ele tá... Tipo, quase você ter uma mordaça, né, na Inglaterra, Dani. Olha, Carla, essa questão, ela é muito polêmica e é muito mais ampla do que a questão da monarquia, tá? Esses protestos que estão ocorrendo, na verdade, a gente está vendo já há alguns meses, não é, um grande debate na Inglaterra sobre essa questão da liberdade de expressão, tá? Em junho, foi aprovada uma ampliação dos poderes de polícia com relação aos protestos. Alguns think tanks, né, lá no Reino Unido, eles colocam que isso veio por conta, né, das indústrias petroleiras, né, financiando think tanks, né, para pressionar o governo a colocar imposições para protestos, principalmente aqueles protestos relacionados à questão do clima, tá? Então aprovaram uma legislação, né, que é a Lei de Polícia, Crime, Sentença e Tribunais de Governo, em junho, ampliando esses poderes. Só que o que é interessante, vocês viram agora há pouco nas imagens, apenas uma pessoa, né, levantando a placa. Antes dessa aprovação dessa lei, o que se tinha protesto é acima de 2 pessoas. Agora não. Apenas uma pessoa com uma placa já é considerado um protesto. E qual é a principal crítica com relação a isso? É justamente que ficou a cargo da polícia interpretar,
não é se aquele determinado protesto está influenciando na ordem pública ou não. E, na verdade, isso está desincentivando, não é, que novos protestos aconteçam para qualquer coisa no Reino Unido. Então, é um debate forte e sério com relação à liberdade de expressão como um todo, e não só com relação a uma crítica à monarquia. Isso é algo que a gente precisa também acompanhar, estar de olho, porque é algo muito sério uma pessoa não poder, ao menos, mesmo calada com um cartaz, né, escrito qualquer coisa ali, não poder ficar ali. Então, já está em debate, né? Eu espero que ao longo dos meses ocorram alterações nessa lei, mas por enquanto a lei é dura e ela precisa ser cumprida. Agora, gente, atenção, 2 horas e 59 minutos, nós temos aí imagens ao vivo de Londres, começa o velório da Rainha Elizabeth II. Essas são imagens do Palácio de Westminster, onde fica o parlamento britânico. Você vê as pessoas acompanhando, o velório vai durar 4 dias, a rainha só vai ser enterrada no dia 19 de setembro. E aí a população toda vai poder passar para se despedir pela última vez da monarca, que ficou mais tempo como rainha da Inglaterra por 70 anos e morreu na semana passada aos 96 na Escócia. Voltamos aqui para a mesa. O que você acha, Cristiano? Eu sempre tenho medo quando tem cerceamento de liberdade de expressão. Eu concordo com o Dario aqui. Você não pode ultrapassar quando você começa a agredir verbalmente, agredir a família, ameaçar fisicamente a pessoa. Mas você falar mal de uma pessoa que você não gosta, do trabalho da pessoa, você pode ter esse direito, né? Eu fico muito preocupada quando começa a querer regulamentar a imprensa, colocar umas leis estranhas. Eu já fico preocupada, porque eu gosto que tanto a esquerda fale quanto a direita. Exatamente. Com respeito, mas que possa falar. E os eventuais abusos, como bem mencionado pelo César e pelo Ricardo, os eventuais abusos podem ser eventualmente objeto de uma medida judicial para tentar ter algum tipo de indenização ou algum tipo de reparação no seu direito. Eu compreendo e eu concordo que muitas vezes a gente olha uma determinada ocorrência em um outro país com os olhos do direito e das práticas brasileiras, né, do nosso país. Agora, é bem verdade que caso a legislação local, e como foi bem explicado pela Dani, caso a legislação do Reino Unido, de fato, ela estabeleça restrições mesmo nesse sentido, eu acho que é importante que a gente coloque posição e se manifeste de uma forma contrária a isso. Quer dizer, é uma forma de cerceamento das liberdades, de cerceamento do direito do cidadão, um direito humano, um direito fundamental, de colocar a sua posição, de manifestar a sua posição, sempre que seja de uma forma pacífica, sem eventualmente criar qualquer tipo de dano ou de constrangimento. É evidente que se você fosse invadir uma cerimônia religiosa de fúnebre, no caso do enterro agora do corpo da Rainha Elizabeth II, evidentemente, claro, teria que ser, né, os guardas teriam que entrar em ação e reprimir esse tipo de manifestação. Sim. Agora, uma manifestação no meio da rua, pacífica, mostrando posição, fazendo críticas a determinadas práticas, fazendo crítica à própria prática da monarquia, eu vejo que isso daí realmente é algo que deveria ser resguardado e é importante que o mundo também se manifeste criticamente, porque às vezes é fácil manifestar uma crítica com relação à Rússia ter jogado uma bomba na Ucrânia. Sim. Mas, por vezes, a gente também tem que criticar esse tipo de prática antidemocrática, antigarantidora das liberdades individuais, como ocorre nesse momento no Reino Unido. Que bom que a gente pode fazer isso aqui, né? Doutor Ricardo, por favor. Então, aí a gente percebe que o sistema de monarquia não é um sistema tão livre assim como as pessoas pensam, né? Então, é uma situação complicada. Eu, particularmente, não admiro o sistema de monarquia, principalmente a monarquia inglesa. Não é uma crítica pessoal à pessoa da rainha, mas foi durante o reinado dela que Nelson Mandela passou 27 anos na cadeia. Então, ele passou durante esse período. Então, quer dizer, os ingleses aí que defendem tanto a liberdade e tudo mais, nós percebemos que durante a história aí da monarquia, da própria Rainha Elizabeth, a liberdade não foi garantida dessa forma como muitos pregam, no meu ponto de vista. É impressionante, porque eu estou lendo aqui que eles tiveram uma amizade calorosa, né? Eu estou tentando entender aqui essa história. Você falou isso para mim?
Depois eu vou estudar sobre isso. Mas eu vou estudar sobre isso. Porque eu já tinha os vistos juntos, depois né? eles se encontraram, mas foi durante o reinado da Rainha Elizabeth que ele passou, porque ele saiu, que ele assumiu em 1994, que acabou o apartheid na África do Sul. Então, foi durante o reinado dela. Mas aí eu vou nesse ponto, eu concordo totalmente com a sua posição, Ricardo, mas nesse ponto eu vou só sair um pouco em defesa da rainha, porque eu vejo que a gente também tem que analisar a conjuntura de mundo de acordo com o seu tempo, né? É bem verdade que determinadas práticas havidas há 70 anos atrás são intoleráveis nos dias de hoje. Então, eu tenho a visão que a Rainha Elizabeth, ao longo dos últimos anos, ela demonstrou claramente uma revisão histórica, e essa relação dela com o Nelson Mandela, de respeito mútuo de parte a parte, demonstrou isso, né? Uma revisão histórica, e o que eu vejo que é mais importante é compreender que, eventualmente, o que passou, passou. A gente não tem que passar uma borracha, mas a gente tem que, até para a gente se lembrar e não cometer os mesmos erros na história, mas superar o que passou e, eventualmente, conseguir construir um novo caminho de união, né? Onde, de alguma forma, a sociedade acabe se unindo em torno de novas bandeiras. Mandela foi muito feliz nisso na África do Sul, né? Então, eu vejo que a Rainha Elizabeth, ela soube aprender com o andar do mundo e, de alguma forma, revisitar, sempre com aquela descrição monárquica, né? Mas ela soube, de alguma forma, revisitar os erros cometidos no passado. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo.